Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Beleza? Hoje nós vamos ver aqui um problema interessantíssimo quando a gente tem raízes infinitas. Isso aqui você só vai ver nesse canal. Vai ter coisas aqui que você talvez nunca viu e uma teoria que a gente vai aprofundar um pouco para mostrar que no infinito algumas coisas são meio malucas, tá? Primeira coisa, se você pegar raiz de 5 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5 infinitamente, o que você acha que vai dar isso? Ou melhor, você pega o raiz de 6 vezes raiz de 5 vezes raiz de 6 vezes raiz de 5. Quem é maior? Raiz de 6 vezes raiz de 5, raiz de 6, raiz de 5? Ou raiz de 5, raiz de 6, raiz de 5, raiz de 6? Você deve estar se perguntando, não, professor, como são infinitos e está permutando entre si, possivelmente eles vão dar os mesmos valores, né? Vamos ver. Quem é maior? 25 raiz de 25, raiz de 25? Ou 20 mais raiz de 20, mais raiz de 20, mais raiz de 20, até infinito? E aí, quem é maior? Bem, com essa introdução aqui a gente vai começar a nossa teoria, tá? Vocês vão gostar. Vamos lá. Professor, a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte: vamos escalar os problemas. O primeiro problema eu vou chamar de raiz de x, raiz de x, raiz de x, raiz de x, infinitamente multiplicações. Eu vou classificar isso aqui o problema número 1, tá bom? Tranquilo? Eu quero descobrir quanto é que vai ser isso. Bem, primeira solução, o que é que eu posso pensar? Eu posso pensar isso aqui como sendo o primeiro x aqui, ó. O primeiro x aqui existe uma raiz quadrada, então é x elevado a meio. O próximo ele está multiplicado a meio, multiplicado a meio. Então, x elevado a 1 meio vezes o meio. Né? Vezes. Aí depois eu tenho x o quê, Tony? 1 meio mais o quê, Tony? Se você parar para pensar, o que é que vai acontecer? Aqui vai ser x 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Aí depois, até o último ali. O que é que vai acontecer? Eu tenho x elevado a meio vezes x elevado a 1 quarto vezes x elevado a 1 oitavo e assim infinitamente. Se você já sacou a ideia, o que é que acontece? Eu tenho x, mesma base, mesma base, mesma base, eu somo os expoentes. Então, o que é que vai acontecer, professor? Aqui vai ficar 1 meio mais 1 quarto mais 1 oitavo infinitamente. O que é que te lembra isso aqui, pessoal? Isso aqui é a soma dos infinitos termos de uma PG infinita, né? Ou seja, isso aqui vai ser o quê? X elevado a 1 sobre 1 menos Q. Se você reparar, isso aqui vai dar x, quanto é o A1? 1 meio. Dividido por 1 menos Q. A razão sempre está multiplicando o meio aqui. Então, 1 menos 1 meio. Então, isso aqui vai dar x elevado a 1 meio dividido por 1 meio. 1 meio dividido por 1 meio dá 1. Então, isso aqui dá x elevado a 1, que dá o próprio x. Então, resolvendo o primeiro problema, raiz de 5, raiz de 5, raiz de 5 infinitamente, isso aqui vai dar 5. Gostaram? Legal, né? Mas existe uma segunda solução também. Se você não gostasse de fazer assim por PG, você pode pegar o raiz de x, o raiz de x, o raiz de x, infinitamente. Isso aqui eu vou chamar de alfa. Eu vou elevar ao quadrado os dois membros. Então eu vou ter o que, Tony? Olha que legal. Eu vou ter o x, raiz x, alfa ao quadrado. Só que se você parar para pensar, o que é isso aqui, ó? Isso aqui é o meu próprio definição de alfa. Ah, professor, estou entendendo. Então, x vezes alfa é igual a alfa ao quadrado, né? É. Ou seja, o que é o meu x? O meu x é alfa ao quadrado dividido por alfa. Ou seja, o meu x é igual a alfa. Estou entendendo, professor, que legal. Então, a gente já acabou descobrindo que isso aqui tem que ser x também, né? Sim, segunda solução e resolvemos. Claro, pessoal, que os valores de x aqui que eu estou colocando tem que ser positivos, né? Então, x sempre positivo, tá? Para isso ocorrer, né? Que eu estou tirando a raiz aqui do número, por definição aqui, tem que ser positivo, tá? Estou trabalhando nos reais. Olha que legal. Então, se o x é igual a alfa, o alfa a gente disse que era raiz de x, então vai ficar o próprio raiz disso, né? Então, a gente provou aqui que isso aqui vai dar 5. Legal, bacana, muito massa. Agora, no próximo slide, a gente vai fazer o problema número 2, que é quando eu tenho alternâncias entre raízes ali. Por exemplo, 6, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6. E aí, quem é maior? Fica comigo aqui que a gente vai conseguir. Vamos lá. Agora, nós vamos ter o segundo problema, que é justamente o que eu vou falar assim, ó. Eu tenho aqui agora o que, Tony? Eu tenho agora o segundo tipo. Quem é maior? Raiz de 6, raiz de 5, raiz de 6 infinito?
Ou raiz de 5, raiz de 6, raiz de 5 infinito. Nossa, que legal, né, professor? Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar raiz de x, raiz de y, raiz de x, raiz de y, infinitamente. Olha que bacana. Eu vou usar o mesmo princípio do anterior. Eu vou usar aqui a questão da PG. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó. Isso aqui vai ser x elevado a meio, vezes. O y agora está multiplicando aqui um meio aqui com meio aqui. Então, y elevado a 1/4. E o x, Tony? O x está multiplicando um meio, um meio, um meio. Então, x, 1/8. O y, você já entendeu. O y, 1/16. Então, vai ficar um negócio mais ou menos assim, ó. Vai ficar x elevado ao meio, vezes x elevado a 1/8. E aí eu tenho infinitos de x, multiplicado por y elevado a 1/4, vezes y elevado a 1/16, e assim infinitos. Aí eu posso fazer a lógica, né? Eu estou tendo aqui uma PG aqui, ó, em cima, ó, mesma base, eu somo os expoentes. Então, isso fica x elevado a 1/2 mais 1/8 mais tan, multiplicado por y elevado a 1/4 mais 1/16 infinitamente. Aí eu posso voltar. Ora, eu sei que isso aqui é uma PG. Então, qual é o meu primeiro termo da minha PG aqui? Eu tenho o primeiro termo é 1/2, eu estou multiplicando por quanto? Por 1/4. Então, vai ser x elevado a 1 sobre 1 menos q. Ou seja, o meu x vai ficar o quê, Tony? O meu x vai ficar, o A1 é 1/2, dividido por 1 menos 1/4. E o y, Tony? O y vai ser 1/4, 1 menos 1/4, o próximo termo aqui é 1/4 também, ó. Então, vai ficar o quê? O x vai ficar x elevado a 1/2, dividido por 1 menos 1/4, 3/4. Vezes y elevado ao quê, Tony? O y vai ser o quê? 1/4 dividido por 1 menos 1/4. Ou seja, vai ser 1/4 dividido por 3/4. Olha que bacana. Aqui é a mesma coisa que x, 1/2 dividido, multiplicado pelo verso segundo. Então, é 1/2 vezes 4/3. Vezes y, 1/4 dividido por 3/4 dá 1/3. Aqui corta 4 com 2, fica 2/3. Então, perceba que essa expressão dá x ao quadrado, x elevado a 2/3, vezes y elevado a 1/3. Aí vem a pergunta. Isso aqui eu posso colocar assim, ó. Eu posso colocar tudo em raiz cúbica, pegar o x ao quadrado e multiplicar por y. Concorda comigo? Se você usar a ideia... Aí o primeiro problema foi esse aqui. 6 raiz de 5 raiz de 6. Se eu chamar isso aqui de x, isso aqui de y, isso aqui de x, eu estou considerando tanto x e y positivos, viu, pessoal? Como eu já deixei claro lá no slide 1. Então, o que é que acontece? Olha que bacana, olha que legal. Eu vou ter, aqui vai ser o quê? Raiz cúbica de x ao quadrado é 6 ao quadrado, vezes 5. Quanto é que dá isso aqui, Tony? Isso aqui vai dar raiz cúbica, 6 ao quadrado, 36, vezes 5, 180. Encontramos a primeira. Professor, se eu fizesse agora o outro lá, isso aqui ser x, isso aqui ser y, isso aqui ser x, então meu x é 5, y é 6. Então ficaria o quê? Ficaria a raiz cúbica de x ao quadrado, 5 ao quadrado, vezes 6. Ficaria a raiz cúbica, 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 6, 150. Não, professor, não acredito. Quer dizer que esse número aqui, por ter começado com o 6, um número maior do que esse aqui, por mais que alterne em certas posições pareçam a mesma coisa, no final das contas esse vai ser maior por causa do primeiro. É isso mesmo. O raiz de 6, raiz de 5, raiz de 6 é maior do que o raiz de 5, raiz de 6, raiz de 5. Então, nesse infinito aqui, a comutatividade não vale. Olha que coisa interessante. Isso aqui você não vai ver em outro canal não, só aqui, viu? Muito massa, professor. Estou gostando de ver. Agora eu quero aquele outro problema lá, aquele terceiro lá. Vamos, bora atacar ele. Bem, pessoal, e aí continuando agora os nossos problemas, só corrigindo lá na introdução, né? O problema que eu queria mostrar é esse. Quem é maior? Raiz de 25, raiz de 25, raiz de 25 infinitamente? Ou raiz de 20 mais raiz de 20 mais raiz de 20 ao quadrado? Olha que legal. Eu já sei calcular isso aqui, não sei, Tony? Sei calcular isso aqui. Isso aqui eu já sei que é raiz de x, x, x. Ou seja, isso aqui é o próprio 25.
Mas eu não sei calcular ainda isso aqui, ó. Raiz de 20 mais raiz de 20 mais raiz de 20 infinitamente. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou considerar o terceiro tópico, tá? O terceiro tipo de problema, raiz de x mais raiz de x mais raiz de x mais e assim sucessivamente. Eu vou chamar isso aqui de alfa. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou levar isso ao quadrado e vou levar isso ao quadrado. Ou seja, aqui vai ficar x mais raiz x mais infinitamente igual a alfa ao quadrado. Se você perceber, isso aqui é alfa. Então eu tenho que x mais alfa é igual a alfa ao quadrado. Ou seja, alfa ao quadrado menos alfa menos x é igual a zero. Fazendo a equação do segundo grau, o delta vai ser b ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado 1, menos 4 vezes 1 vezes menos x. Ou seja, aqui vai ficar 1 mais 4x. E o menos b menos menos 1 dá 1, mais ou menos a raiz de 1 mais 4x sobre 2, né? A pergunta que não quer calar, como isso aqui não pode ser negativo, então eu não posso ter 1 menos isso, né? Então essa raiz negativa aqui ela está descartada, viu? Porque não pode ser, o x não pode ser negativo. Como eu já disse desde o começo, o x é positivo. X é positivo. Perfeito, professor, estou entendendo. Então eu sei o quê? Eu sei que o alfa vai ser o quê? Vai ser 1 mais a raiz de 1 mais 4x sobre 2. Sério, professor? É isso mesmo? É isso mesmo. Se você considerar, eu estou considerando o alfa sendo isso, né? E se eu fizer aqui, o meu x está sendo isso aqui, ó. O x está sendo 20 nessa expressão. O x está sendo 20 nessa expressão. Ou seja, eu vou ter que o meu alfa vai ser o quê? Que é o valor que eu quero descobrir. O meu alfa vai ser 1 mais a raiz de 1 mais 4 vezes 20 dividido por 2. Olha que legal. Isso aqui vai ser 1 mais a raiz. 1 mais 4 vezes 20 dá 81, dividido por 2. Ou seja, isso aqui vai ser 1 mais 9 por 2. Isso aqui vai dar o quê, professor? 10 por 2, isso aqui vai dar 5. Então, meu alfa é 5. Então, o alfa é o valor que eu descobri no início. Então, tudo isso aqui é 5, ó. Tudo isso aqui é 5, ó. Alfa. 5 ao quadrado, 25. Então, olha que bonito. Isso aqui é uma beleza incrível. Vocês não vão ver em outro canal. Só aqui, pessoal. Eu provei. Isso aqui pode ser um problema de Olimpíada, mas eu acabei de mostrar para vocês que a de 25, raiz de 25, infinitamente, é igual a raiz de 20 mais raiz de 20 mais raiz infinitamente, tudo isso elevado ao quadrado. Então, olha que legal. Isso aqui é fascinante, tá? Claro que existem algumas outras coisas que eu poderia falar aqui, mas ia aprofundar um pouco com cálculo, com limites. Eu poderia tentar provar, por exemplo, aqui eu considerei o infinito apenas nas operações, mas eu posso considerar o infinito, por exemplo, se eu peguei ali o 6 e o 5. Ao invés de 6 e 5, eu pego n mais 1. Quando isso vai para infinito, quando n vai para infinito, o que é que acontece com essas expressões? Elas vão dar iguais ou não? Outro problema interessante. E se não for n, for n ao quadrado e for n? Então, assim, tem muita coisa interessante aqui. Claro que eu não vou mostrar tudo de uma vez, eu estou mostrando aqui só o básico, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Só aqui que vocês estão vendo isso, tá? E até o próximo vídeo, pessoal. Esse problema aqui foi fascinante, né? Falou!